Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. Quero lembrar você que a Canção Nova vai realizar aqui em Cachoeira Paulista, de 9 a 11 de outubro, o acampamento Clamando por Milagres, né? Estarão pregando nesse acampamento, né, o padre Roger Luiz, bem conhecido, que celebra normalmente as missas da quarta-feira, né? O padre Antônio José, a Rogerinha, que é consagrada da Canção Nova, o Fábio Lira também, o Tony Alisson, né? E você pode ter as informações pelo telefone 12 31 86 2600, que é o telefone aí do, vamos dizer, das informações da Canção Nova. Ou pode acessar também pela internet eventos.cançãonova.com. Okay? Então, acampamento Clamando por Milagres, 9 a 11 de outubro, é um final de semana, aqui na Canção Nova. Você viu aí que nosso intervalo foi rapidíssimo. Eu acho que não deu 2 minutos. Porque não tem propaganda. A propaganda que apareceu ali, é preciso que você saiba, é uma propaganda do governo federal. É obrigatório para todas as televisões. Então não é que a Canção Nova queira colocar, não. É obrigatório, é compulsório. A Canção Nova não tem propagandas onde ela receba pela propaganda. Não tem. Ok? Então, quem é que mantém a Canção Nova? É você. Você que se beneficia com os programas, veja, uma transmissão dos Estados Unidos. Quanto custa mandar um jornalista lá nos Estados Unidos, mandar os câmeras nos Estados Unidos, mandar o link para o Brasil ao vivo? Entende? É você que paga isso, né? Graças a Deus, são coisas do reino de Deus, do nosso querido Papa, né? Então a Canção Nova pede a você que você ajude. Veja, a Canção Nova já está entrando agora com TV digital. Eu aqui preciso informar o seguinte: graças a Deus, né, com a ajuda dos sócios, com a ajuda de pessoas que se identificam com a Canção Nova já está em 74 cidades com o sinal digital. Foi uma luta para chegar nisso, porque custa dinheiro, tem que mudar equipamentos, tem que mudar uma série de coisas, né? Você vai pegar um sinal melhor, um som melhor, né? E para você saber quais são essas cidades, agora, por exemplo, nós estamos chegando no Ceará, né? Em mais 2 cidades, Sobral, né? Pelo canal 41.1, e também a cidade de Icó, pelo canal 40.1. Então veja, aquilo que a gente dizia aí há 4, 5 anos atrás, temos que entrar no sistema digital, por favor ajude o que está acontecendo. E se não entrar, dentro de determinado prazo, a TV sai do ar, né? Então a Canção Nova precisa da sua ajuda, né? A gente pede pelo amor de Deus, você que é sócio contribuinte da Canção Nova, não pare de contribuir, porque o principal problema da Canção Nova, sabe qual é? São as pessoas que começam a contribuir e depois param. É verdade que o país está em crise, a inflação está alta, o juro está alto, o dólar está explodindo, mas quem tem condições, ajude a Canção Nova, não é? A Bíblia é cheia de passagens que dizem que Deus retribui 7 vezes mais aquilo que a gente dá para a obra dele. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é dono do mundo. Deus é dono de tudo. Por que Deus quer que a gente contribua? Por quê? Porque Deus quer que a gente participe da obra dele. E quando você participa, você tem mérito diante de Deus. Entende? É o plano de Deus, o plano sábio de Deus para acontecer. Muito bem, vamos comentar um pouco aqui sobre a visita do Papa nos Estados Unidos. Eu quero rapidamente, eu li hoje à tarde o discurso que o Papa fez de 1 hora no Congresso americano. O que o Papa destacou? Vou colocar aqui rapidamente para você. Primeiro, o Papa pediu o fim da pena de morte. O Papa diz: a vida é um dom de Deus, ninguém pode tirar a vida de ninguém. O fim da pena de morte. Claro que o Papa faz uma justificativa toda ali, que não dá tempo de eu expor tudo aqui agora. Eu sugiro que você entre na internet aí e leia o discurso inteiro do Papa. Está no site do Vaticano, está, por exemplo, na CI Digital, está na zenit.org, é fácil de encontrar. O Papa fala da importância dos imigrantes. O Papa diz: nunca houve uma crise de imigrantes. Na verdade, não é imigrantes, são refugiados, tão grande no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Aquela Segunda Guerra Mundial, aquele horror, muita gente fugiu dos países. Hoje, o que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo no Afeganistão, o que está acontecendo em muitos países lá do Oriente, principalmente por causa daquele Estado Islâmico maluco,
que anda lá cortando pescoço de pessoas, tal, desde que não seja muçulmano radical. Então as pessoas estão fugindo. Então o Papa diz, vamos acolher essas pessoas, são nossos irmãos, a caridade. O Papa cita lá, Mateus 7,12, tudo que você quer que os outros façam para você, faça para os outros, está lá no Sermão da Montanha. Então o Papa diz, vamos acolher os imigrantes. E quem deu um exemplo maravilhoso disso foi a primeira-ministra alemã, que aliás é cristã, né? Dona Angela Merkel, que recebeu uma quantidade enorme, 800 mil refugiados na Alemanha, inclusive financiou a entrada deles com alimentação. Que exemplo maravilhoso a primeira-ministra alemã Angela Merkel deu. É uma mulher cristã. A gente vê aí o valor, né, do cristianismo nessa hora. Outra coisa que o Papa falou foi sobre a família, que eu já falei, e ele diz o seguinte, que a família nunca esteve tão ameaçada como hoje. É mesmo. Famílias que não são famílias, né? União de pessoas do mesmo sexo, adotando crianças. A gente respeita, mas não chamem isso de família. Isso não é a família que Deus criou. Não é? E tantas outras coisas, é aborto, é divórcio, é eutanásia, é manipulação de embriões, é bebê de proveta, é inseminação artificial, uma série de coisas que destroem a família. E o Papa tocou nesse ponto nos Estados Unidos. O aborto, que ali nos Estados Unidos é legal, o Papa botou o dedo na ferida. Ele não falou só das questões sociais, não, dos pobres, dos imigrantes, do sem-teto. Né? O Papa falou do sem-teto e disse, o primeiro sem-teto que houve nesse mundo foi o próprio Jesus Cristo, que não teve uma casa para nascer. E São José preocupadíssimo, porque a sua família não tinha um teto para morar. Né? Ele fala, vamos pensar nisso. Né? E os governos e também as pessoas se preocuparem com quem não tem teto. A gente não pode resolver o problema de quem está longe, mas de repente quem está perto da gente não tem teto. Às vezes uma empregada doméstica, às vezes um vizinho, não é? Às vezes eu posso ter uma casa minha fechada, sobrando, não é? Não custa fazer um aluguel bem barato para essa pessoa, que ela possa pagar. O Papa faz esse apelo, não é? Nós não podemos deixar só para o governo fazer a minha casa, a minha vida, para todo. O governo também não consegue, não. Cada cristão tem que se preocupar com isso, o Papa diz. Está aí. Né? Ele fala do poder econômico. O Papa fala, as empresas são boas, as empresas têm direito a um lucro justo para aumentar a quantidade de emprego, para que a empresa possa crescer, mas não pode haver a exploração. O lucro não pode ser um Deus na vida da economia. O lucro tem que ser aquele lucro justo, onde o trabalhador não seja explorado, onde o patrão tenha a intenção de criar mais empregos, né, para que possa haver o desenvolvimento do país. Ele fala das aberrações que podem acontecer nas religiões, né? Gente que cai num fanatismo religioso, ele condena o fundamentalismo. O fundamentalismo acontece quando a pessoa separa a fé da razão. João Paulo II já tinha dito na encíclica dele, Fides et Ratio, né? A fé e a razão. João Paulo II disse, a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. O pássaro não voa com uma asa só, não voa. O cristão também, ele tem que ter fé e tem que ter razão. Se ele ficar só com a fé, ele cai no fundamentalismo, no fanatismo, e faz isso que aquele Estado Islâmico está fazendo, matando em nome de Deus. É um fundamentalismo doentio, radical. O Papa condena nos Estados Unidos isso. Então tem que ter a razão. Mas não pode ficar só na razão, só na ciência, só na filosofia, porque senão cai no racionalismo, cai no ceticismo, cai no positivismo, no iluminismo, que só a razão, só a ciência, só... O Papa diz, não, a fé e a razão, para que haja equilíbrio, né? O avião não voa com uma asa só, o pássaro não voa com uma asa só. O Papa tocou nesse ponto, muito bem tocado nos Estados Unidos. Tocou também na questão do clima, do ambiente. Claro, ele acabou de escrever uma encíclica, Laudato Si, louvado seja, onde o Papa diz, não podemos poluir o ar, não podemos poluir a terra, não é? Não podemos poluir a água, assim, por ganância, por desrespeito à natureza, porque Deus colocou
o homem no paraíso para ser o guarda do paraíso, ou seja, para ser o guarda da terra. Então, o Papa diz, há que se fazer uma exploração da terra, mas uma exploração consciente, sem destruir o meio ambiente. Não é? Não quer dizer cair no ecologismo, que é uma ecologia doentia, né? Que valoriza mais um ovo de tartaruga do que uma criança. Não é isso. Mas uma ecologia saudável, ele tocou nisso nos Estados Unidos. Né? Falou, por exemplo, da questão dos idosos, né? O respeito que precisa ter com os idosos. Ele chama os idosos de, usa uma expressão interessante, são depósito de sabedoria, que não pode ser descartada. Né? Ele fala para os idosos, vocês não podem se aposentar e viver aí escondido num outro. Não, vão trabalhar como voluntário. Se você já tem a sua aposentadoria, não precisa mais ter um trabalho, se ofereça para trabalhar na igreja, nas instituições de caridade, como voluntário. Use, ele fala, esse depósito de sabedoria que é o idoso. Outra coisa que o Papa fez, ele destacou 4 grandes líderes americanos. Abraham Lincoln, que ele chama de o pai da liberdade, foi mesmo, Abraham Lincoln foi assassinado, né? Mas foi o grande defensor da liberdade nos Estados Unidos. Depois ele falou de Martin Luther King, aquele pastor negro americano que lutou para extinguir o racismo nos Estados Unidos e morreu também baleado. Né? Depois ele fala de uma outra beata, serva de Deus americana, a Dorothy Day, que foi uma mulher que trabalhou pesado, católica, pela justiça social nos Estados Unidos, em defesa dos pobres, em defesa dos pequenos, e falou também do grande monge Thomas Merton. Então, ele colocou Abraham Lincoln como sinal de defesa da liberdade, Luther King, a liberdade para todos, a Dorothy Day, né? a preocupação social com os pequenos, e o Thomas Merton, a abertura para Deus e a abertura para o diálogo com as pessoas. O Papa pegou esses 4 americanos e fez essa reflexão. Depois, o Papa falou também da questão da necessidade da fraternidade, do bem comum e da política, visando o bem comum. O Papa tem falado muito da questão da política. O Papa diz que a política é uma das formas privilegiadas de fazer caridade. Política é amor, o Papa diz. Por quê? Ora, existem 2 tipos de caridade. A caridade pessoal, que é aquela que eu faço com o meu dinheiro. E tem a caridade que a nação faz. Mas quem é que dirige a caridade da nação? É a política. São os políticos, os prefeitos, os vereadores, os deputados, que dizem onde vai ser gasto o dinheiro dos impostos. Então, o executivo, o legislativo, não é? Arrecadam o dinheiro dos impostos e faz a caridade pública. Então, onde é que o dinheiro deve ser aplicado? Não no bolso das pessoas, não nos mensalões, nos petrolões, não, mas tem que ir lá para a caridade do povo, para a casa de quem não tem casa, o saneamento básico de quem não tem, não é? A escola para quem não tem, a saúde para quem não tem. Ou seja, a política, o Papa diz, é a arte de fazer caridade. No discurso que ele fez em Roma, e que em parte ele repetiu no Congresso americano, lá em Roma ele disse assim, a política está suja. Sim, está suja. Mas por que está suja? O Papa diz, porque os católicos não entraram nela e não levaram para dentro dela o espírito do Evangelho. Ó, puxou as nossas orelhas, porque nós católicos cruzamos os braços e dizemos, não, política não presta, política é para gente suja. Não é não. O que não presta é a politicagem, o que não presta é o politiqueiro. A política é de Deus, o político sério é de Deus. O que não presta é o político que usa a política para roubar, para fazer nepotismo, colocar os seus parentes, os cabides de emprego. O Papa fala isso. Esse Papa é muito claro no que ele fala, né? Ele não tem meias palavras, não. Outra coisa que ele fala é o seguinte, importante ouvir a voz da fé, né? Ela precisa continuar a ser ouvida, o Papa diz, porque é a fé que transforma a sociedade. Porque a fé tem a caridade, a fé traz a moral, a fé traz o caráter, a fé traz a disciplina. Então, é a fé que traz o desenvolvimento. Está aí.
Outra coisa que o Papa, aí ele se encontrou também com os bispos americanos. Com os bispos americanos ele falou muito da questão, né, ele diz, não haja mais abusos. Aquela questão de pedofilia com o outro, né, tolerância zero, né, com abuso sexual, com criança, com jovem, tolerância zero. Eles que não querem nem saber quem ele pegar, padre ou bispo, cometendo abuso desse, está fora da igreja. Então, agora, preciso lembrar também, sabe, gente, que existe muito mais pedofilia fora da igreja. Quantos sites de pedofilia existem na internet? Né? A igreja fez a parte dela, desde João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco sanearam essa questão de pedofilia, mas é preciso que o mundo faça esse saneamento. Não fez não, viu? Não fez não. Bom, depois o Papa fala também das vítimas inocentes do aborto, porque nos Estados Unidos existe o aborto legal. O Papa chama de vítimas inocentes do aborto. E fala aos bispos que a coisa mais importante para o bispo é o diálogo com os padres, o diálogo com o povo e o diálogo com aqueles também que ele chama de aqueles que estão na periferia da fé. O que ele chama de aqueles que estão na periferia da fé? Aquelas pessoas que às vezes são católicas, mas estão afastadas. Entende? O Papa diz, vamos conversar com essas pessoas. Aliás, é uma coisa que muita gente não entende no posicionamento desse Papa, né? Acha que esse Papa está fazendo alguma coisa errada. Inclusive, eu quero comentar aqui uma outra coisa interessante. Na viagem que ele fez de Cuba para os Estados Unidos, ele durante 30 minutos, ele conversou com 76 jornalistas no avião. E houve coisas muito interessantes. Ele diz aqui, né? Uma pessoa perguntou para ele assim, o Papa é católico? A pergunta do jornalista da revista Newsweek, dos Estados Unidos. O Papa é católico? Né? Uma pergunta provocativa. E essa pergunta tinha criado muito maus humores, saiu da capa da revista Newsweek, o Papa é católico, e o repórter perguntou para ele qual foi a resposta dele. Ele disse assim, vocês me perguntam se eu sou católico, se precisar, eu posso até rezar o credo. Quer dizer, o credo é o símbolo da fé católica, né? O Papa leva o negócio bem da brincadeira, né? Disse ele sobre... Aí ele diz o seguinte, né? Com o seu humor típico, o Papa também respondeu a outras acusações, como a de ser comunista e até um anticristo e um antipapa, né? Perguntaram para ele, o senhor é comunista? O senhor é antipapa? O senhor é o anticristo? Ele disse assim, a resposta dele foi essa, eu achei engraçado. Um amigo cardeal me disse que uma senhora foi falar com ele, muito preocupada, né? E perguntou se era verdade que a Bíblia falava de um anticristo. Ele explicou que o Apocalipse fala disso, etc. Depois a senhora perguntou, né? É verdade que vai existir um antipapa? Aí o cardeal quis saber, por que você pergunta isso? E ela respondeu para o cardeal, eu tenho certeza que o Papa Francisco é o antipapa. E por quê? Porque ele não usa o sapato vermelho. Porque o Papa trocou o sapato vermelho pelo sapato preto, a mulher achava que o Papa é anticristo. Quanto às denúncias do Papa contra o sistema econômico mundial e as decorrentes acusações que ele é comunista, o Papa Francisco disse o seguinte, sobre ser comunista ou não comunista, eu tenho certeza de que não disse nada mais do que aquilo que está na doutrina social da igreja. Olha aí. Eu até quero aproveitar para mostrar esse livrinho aqui. Doutrina social da igreja. Olha a resposta que o Papa deu. Estão me chamando de comunista? Eu quero dizer que não existe nada diferente na doutrina social da igreja. O que é esse livrinho aqui? O Vaticano publicou, há uns anos atrás, um compêndio de doutrina social da igreja. O que é a doutrina social da igreja? É a proposta da igreja para resolver o problema social do mundo. Começou lá com Leão XIII, em 1800, com a encíclica Rerum Novarum, Papa João Paulo II, com a Solicituto Rei Socialis, Papa Bento XVI, o Papa Paulo VI, Papa João XXIII, né, Pater Terris, um monte de, umas 10 encíclicas, né, e o próprio Papa Francisco.
Como é um calhamaço difícil das pessoas lerem, o compêndio de doutrina social da igreja, eu pedi que um professor, que é doutor em filosofia, o Paulo César, que dá aula aqui no seminário de filosofia da Canção, que fizesse um resumo, para que qualquer leigo entenda. E o Paulo fez. O Paulo é uma pessoa que há 40 anos acompanha o Padre Jonas, desde os nossos tempos de jovem, é doutor em filosofia, ele é formado em letras, formado em teologia completa, formado em filosofia, né? E fez doutorado em filosofia em cima de João Paulo II. O Paulo fez esse resumo. Então, olha que o Papa dá uma resposta, né? Me chama de comunista, eu tenho certeza que eu nunca ensinei nada fora da doutrina social da igreja. Eu quero ressaltar isso. Bom, depois também perguntaram sobre a conversa que ele teve com Fidel Castro, perguntaram sobre outras coisas, né? Durante outro voo, um colega de vocês, o Papa diz, me perguntou sobre meu discurso para os movimentos populares, né? Mas a igreja vai segui-lo? Eu respondi, sou eu que sigo a igreja. E sobre isso eu acho que não me engano. As coisas podem ser explicadas, talvez, algo tenha dado uma impressão um pouco mais esquerdista, mas seria um erro de interpretação. A minha doutrina sobre isso, a Laudato Si, e sobre o imperialismo econômico, estão no ensinamento social da igreja. De novo, a segunda pergunta, ele bate na doutrina social da igreja. Então, é muito importante que as lideranças católicas conheçam o que a igreja recomenda para o problema social do mundo. Entende? O mundo está em convulsão. O mundo está efervescendo. Não tem solução fora do Evangelho. O Papa Francisco diz, nem é o capitalismo selvagem que só visa o lucro, nem é o comunismo estatal ateu materialista que matou 100 milhões de pessoas, a solução está no Evangelho. Por isso que ele falou no Congresso americano, né? Uma expressão muito bonita, ele usa a seguinte expressão aqui, né? Gostei disso, a voz da fé continue a ser ouvida. Não deixem Deus fora da sociedade. Não permitam que um laicismo arranque Deus da sociedade. Não permita que a voz da fé deixe de ser ouvida. Olha, foi aplaudido de pé quando ele acabou o discurso. Tomara, Deus queira, que não seja apenas um ato social, mas que seja realmente uma convicção daqueles parlamentares. Bom, antes de nós fazermos o intervalo, eu quero mostrar aqui, nós vamos passar rapidamente agora, começar daqui a pouquinho, os milagres eucarísticos para completar o estudo da Eucaristia. Eu quero rapidamente mostrar alguns livros que ajudam a você a estudar essa matéria. Antes disso, eu quero mostrar esse livro que eu lancei esta semana, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Eu tenho 41 anos de renovação carismática católica. Comecei com o Padre Jonas em 1973, 74. Então, depois de 40 anos, eu escrevi esse livro sobre a vinda do Espírito Santo. O que são os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, né? A vida renovada, que gerou, graças a Deus, a Canção Nova, milhares de comunidades de vida, né? E eu pedi ao padre Marcelo Rocha que fizesse a apresentação desse livro, ele fez com muito gosto. O padre Marcelo escreveu aqui atrás que esse livro é uma síntese de tudo que eu tenho lido nos livros desde o começo da renovação carismática católica. Nesta obra você irá conhecer quem é o Espírito Santo, seus dons, seus frutos, seus carismas, e aqui eu coloco também 7 catequeses que o Papa João Paulo II fez sobre o Espírito Santo. Então, tem aqui uma certa pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, do Papa João Paulo II. Muito bem, sobre a Eucaristia, eu quero mostrar esse livrinho, que é parte de uma coleção de 7 livros, né? Estão ali, aqueles livros ali, um sobre cada sacramento, né? Este ano nós estamos falando dos sacramentos aqui na Escola da Fé. Esse livro é sobre Eucaristia. Já tenho mostrado esse livro de um bispo italiano muito bom, trabalhou 20 anos com o Papa Bento XVI,
né? Dom Raffaello Martinelli, traduzimos do italiano, um livro sobre a Eucaristia, explicando com detalhes tudo sobre a Eucaristia, a missa, e é muito bom porque é tudo ilustrado, especialmente para criança, para jovens, né? Mas também para nós adultos. Eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que muito adulto não sabe. Até, eu posso dizer, até de repente, algum ministro da Eucaristia não sabe. Porque, olha o que tem de informação maravilhosa aqui, desse Dom Raffaello Martinelli. Eu não conheço um livro no Brasil de catequese de Eucaristia como esse daqui. Por isso que nós trouxemos. E vou trazer outras obras de Dom Raffaello que ele autorizou a publicar sobre crisma, sobre casamento, sobre a ordem, etc. Bom, ainda os 7 sacramentos, claro, aqui dentro está também a Eucaristia. O segredo da Sagrada Eucaristia é um resumo que eu fiz de 5 livros de um grande santo da igreja chamado São Pedro Julião Eymar, um homem devotíssimo da Eucaristia. Ele escreveu 5 livros, eu fiz uma síntese e coloquei aqui. Posso dizer a você que esse livro traz meu nome, mas praticamente não tem nada meu aqui. É quase, na verdade, uma monografia, mas é de uma riqueza extraordinária. Muito bem, vamos para o intervalo e em seguida a gente vai começar a estudar os milagres eucarísticos, se Deus quiser.